Deixem de ser ignorantes, fornicadores, adúlteros, não herdarão o reino de Deus. Para ponderarmos sobre o pecado, pergunta que eu faço a vocês. Nós que aqui no canal Prisioneiros em Cristo, nós cremos que o sexo antes do casamento, vivendo junto ou se encontrando esporadicamente com a namorada, com o namorado, isso é fornicação. Isso Deus repudia. O sexo também, fora do casamento, com uma terceira pessoa, é adultério. Nós aqui no canal Prisioneiros em Cristo cremos nisso. E mesmo que haja uma carta de divórcio, e essa pessoa com carta de divórcio em mãos, sendo ela o repudiado ou repudiador, se contrair matrimônio com uma outra pessoa, estando o primeiro cônjuge, que foi o repudiado, ainda vivo, será adultério. Então, para um casamento, depois de um divórcio, ser lícito a necessidade de que o primeiro cônjuge venha a falecer, aí essa aliança que é espiritual, ela é rompida no céu, ela é quebrada. Tanto é que tem uma passagem lá no Novo Testamento que diz assim, se não me engano eram os saduceus, né? Perguntaram, vem cá, uma mulher se casa, um homem se casa, e a mulher se casa, o marido dela veio a falecer, e depois ela não teve filhos com esse marido, e ela vai e casa com o irmão do marido, e assim por diante, até o sétimo marido. O que acontece? Essa mulher, ela vai ter quantos maridos lá no céu? Então o que a palavra diz? Que nós somos que nem anjos nos céus. Não vai ter marido nem mulher. Então, mas essa aliança ela é formada no céu, porque nós estamos aqui nesse plano terreno. Tá? Então nós podemos entender. Agora vem a pergunta para vocês. É adultério? Uma pessoa que se divorciou, casou com outra? Não é um adultério continuado? Precisamos nos arrepender do pecado. Então, se a pessoa contraiu o casamento com a outra pessoa depois de um divórcio, para ela ter o perdão, o arrependimento dela tem que também largar o pecado. Não é só se arrepender e permanecer no pecado. Tudo isso nós concluímos e entendemos isso, tá bom? E tem uma parte dos cristãos aqui no canal, pessoas muito educadas, que elas creem diferente. Elas creem que se você se deitou com alguém e permaneceu com essa pessoa como se fosse marido e mulher, eles creem que vocês são, como podemos dizer, marido e mulher, mesmo não ter assinado a certidão de casamento no cartório. Então tem esse grupo que crê nisso. Aí eu pergunto para vocês, o que Jesus repudiou? Foi o que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo falou. Eu vou até procurar para vocês aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 1 ao 2. Olha só o que está escrito. 1 Coríntios, achei. Versículo 1 ao 2, Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, porque não é casado. Mas por causa da imoralidade sexual, da fornicação, que é o sexo antes do casamento, já que ele é solteiro, por isso que não pode tocar em mulher. Cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido, então tem que se casar. Mas existe um grupo entre nós que eles creem que não, Érito. Se está vivendo junto, o ideal é se casar realmente. Mas isso aí é matrimônio. Se a pessoa se divorcia de uma pessoa e casa com outro, ela diz, não, Deus não levou em conta o tempo dessa ignorância, mas permanece nessa segunda aliança, é um adultério. Isso todos nós concordamos. E por que na fornicação não precisa largar? O Edson, quem falou que não? Se uma pessoa está morando junto, como se fosse marido e mulher, vamos botar um exemplo aqui, meus amados. Está 30 anos morando junto, como marido e mulher, tem filhos, às vezes tem até netos. Eles alegam que isso aí é casamento. Não, isso aí é uma fornicação.
Assim como o adultério tem que largar, nós também temos que largar a fornicação. Por isso que eu prego sempre, tá? Eu sei que existem muitos que vão ficar entristecidos com esse meu pregar. Tá morando junto, mesmo que não tenha tido vários relacionamentos, só com a pessoa, mas não está selado no divórcio, não adianta. Isso é fornicação. É uma imoralidade sexual continuada. Tem que se arrepender, ou se casa com essa pessoa, ou repudia. É aquela exceção que o Senhor Jesus Cristo falou. Não, em caso de imoralidade sexual, em caso de fornicação, tem que repudiar. Não pode permanecer. Então, se uma pessoa que tem um segundo matrimônio, tá? Com o primeiro cônjuge ainda vivo, mas casou com a segunda pessoa, tem que repudiar, tá? Tem que sair desse casamento, porque isso aí é um casamento ilícito. Assim também a pessoa que vive junto. Então, se um cara que é casado morreu no seu adultério, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E os fornicadores também não. A pessoa está casada, 30 anos, vamos lá. Está casada não, está juntando, está junto, como se fosse marido e mulher, mas não casaram no cartório, mas só tiveram aquela família, vão morrer na sua fornicação. E os fornicadores também não herdam o reino de Deus. Vou ler para vocês aqui o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, fornicadores, estão juntos, contraíram, têm família, continua sem se casar. Se morrer assim, vocês não vão herdar o reino de Deus, que nem os fornicadores, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Mas aqui está falando, se continuarmos a pecar deliberadamente. Então nós vamos agora para o livro. Mas ué, tem a pessoa que não conhecia Jesus, vai pecar, vai perecer a si mesmo? Romanos capítulo 2, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então não tem desculpa. Eu não sabia. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Realmente, não leva em conta, mas quer que todos se arrependam. E se você era casado e se divorciou e não conhecia o Senhor Jesus e morrer em adultério, você vai perecer, mesmo sem saber. E se você sabendo e continuar na segunda aliança, e você sabendo continuar na fornicação, sem se casar com a pessoa e morando junto, vocês também vão morrer na sua fornicação. Nem os adúlteros, nem os fornicadores herdarão o reino de Deus. E para terminar, Atos capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta o tempo dessa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então, descobriu que ama Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, mas estava divorciado e casado com o outro. Largue isso que é adultério. Largue essa segunda aliança que é adultério, porque pede para que todos se arrependam. Tá vivendo junto, como se fosse marido e mulher. Mas hoje descobriram que isso aí tem que ir no cartório e selar esse casamento. Amém. Mas se não fizer isso, se morrer na fornicação, sem estar assinado no cartório, vão morrer nos seus pecados, tanto os adúlteros quanto os fornicadores. Amados, não precisa desenhar, né? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.